Show de bola, gravando. Beleza, então queremos dar a boa noite, né, a todos que estão aqui conosco, também aqueles que vão assistir essa aula gravada depois. E eu sou o professor André Boechat, junto comigo temos aqui o professor Davi, nós dois somos os diretores do Instituto, e temos aqui também o professor José Walter, que é o pai de todos. Todos nós do Instituto fomos alunos do professor José Walter, creio ser o mais antigo aqui, psicanalista da nossa região. O Instituto Ressignificar tem a sua sede aqui na cidade americana, São Paulo. Nós estamos funcionando já há 2 anos e 2 meses, e nesse período de tempo, né, nós conseguimos, graças a Deus, formar já 3 turmas de psicanalistas, e até fevereiro de 2026 vamos formar mais 3. Nós estamos hoje iniciando a nossa 12ª turma em formação. Tivemos e ainda temos um polo na cidade de São Carlos, polo na cidade de Santo André. Estamos aí para abrir um polo aqui na cidade de Sumaré, né, Davi? Com o nosso colega o Gildo, foi o nosso Agora aluno em... aqui, Isso. Bom, né? vamos lá. Tô querendo Se pular a tudo der etapa aqui. certo, estaremos aí com todas estas novas turmas aí em formação. Nesse período de tempo também, além das turmas de psicanalistas que formamos, a gente já formou 2 turmas de datas. Formamos uma turma em Jung, a primeira turma em Jung, uma em Complexo de Édipo, na visão do Freud, do Lacan e da Melanie Klein, e já tivemos um curso também sobre a psicanálise infantil. Todas essas especializações, né? Elas já foram concluídas. Esse material está disponível aqui também. Nós em breve abriremos novas turmas. Bom, como eu disse, nós estamos iniciando a 11ª e a 12ª turma de formação, e elas vão começar agora no mês de novembro, né? E essa é a intenção pela qual nós convidamos vocês para estarem aqui nessa aula, porque quando alguém quer começar a estudar psicanálise, ele quer entender um pouco mais, né, o que que é o conceito psicanalítico, como que a clínica funciona, e já já os nossos professores vão estar passando isso aí para vocês. E nós também, né, estamos trazendo aí para o ano que vem, em fevereiro, nós vamos começar uma turma aqui de mestrado em didatas, nós vamos começar uma turma 2 de Jung, nós vamos também ter uma turma de NR1, que diz respeito a essa nova lei da saúde mental nas instituições, e vimos que a psicanálise também tem muito a oferecer, e nós vamos abrir um curso para os psicanalistas sobre isso. Vamos começar também uma turma de clínica das emoções, então a gente tem muitas novidades aí a partir de fevereiro. Mas no final da nossa aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre os novos cursos. Fique conosco, porque ao final, principalmente para os nossos cursos que vão começar agora de formação em novembro, nós anunciamos, né, já colocamos as propagandas lá no grupo para vocês, mas nós vamos dar para você que está aqui conosco no grupo e na aula de hoje um desconto, hein? Então você terá o curso um pouco mais barato do que aquilo que te foi anunciado, tá bom? Mas para aqueles que estiverem aqui nessa aula ou estiverem nesse grupo aí de WhatsApp, e aí no final da aula nós vamos passar isso para você. Além desses 3 professores que aqui estão, o José Walter, eu e o Davi, nós temos a professora Marisol, que é a esposa do José Walter, temos a minha esposa, que é a secretária, a Cristiane, e lá no polo de Santo André nós temos o professor João Caputo, tá bom? Esse é o nosso grupo aí de professores, de amigos que trabalham pelo Instituto junto com a gente, e é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco na aula de hoje. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aí para o Davi, para o José Walter, para que a nossa aula comece, tá bom? Obrigado por todos aí pela presença aqui conosco. Legal. Ó, vou chamar aqui de pai, gente, porque o José Walter é o meu pai também, né? Então, vou passar aqui a palavra para o professor José Walter. Ele vai iniciar esse momento, a gente vai fazer um bate-papo bem legal.
Tenho certeza que vocês vão entender e aprender muito sobre a psicanálise hoje. Certo? Tá com você a palavra. Cadê o slide? Você está. Tô projetando aqui, você consegue ver ou não? Não, não estou conseguindo. Deixa eu ir aí, peraí. Põe para você ver. Eu tenho que fazer. Ah, para quê? Já vou pôr sua cara aqui. Nossa, é tão simples. Então, Legal. Palavra é tua. boa noite a todos os que estão aqui. E a minha saudação também é quem vai assistir online depois, quem vai assistir a gravação. Estou muito contente por fazer parte dessa equipe. Eu vi nascer o Instituto Ressignificar, dei apoio e acreditei muito nesse projeto que, que tem como objetivo formar bons profissionais na área da psicanálise. Então, eu quero convidar você que está assistindo agora e você que vai assistir depois, venha conhecer o Instituto Ressignificar, venha fazer parte de uma aula de psicanálise e eu tenho certeza que você será impactado, né? Mas nós falamos muito sobre psicanálise, esse termo está presente na nossa sociedade, mas afinal, o que significa? Então, nós temos aqui uma definição bem simples, né, do termo psicanálise. De acordo com Freud, que foi o pai da psicanálise, o criador dessa teoria, a psicanálise é um método de investigação do inconsciente. É uma técnica terapêutica e teoria da mente humana. Então, assim como a psiquiatria, como a neurologia, como a psicologia, a psicanálise também entra no campo das terapias. E o que faz a psicanálise diferente é o seu alvo, que na verdade é o inconsciente. Freud surgiu no cenário histórico e causou um grande impacto na história da humanidade. Justamente porque, num caso de histeria, Freud chegou à conclusão e anunciou que a chave para a libertação do ser humano era ouvir o inconsciente. E é exatamente o que a psicanálise vai fazer. O analista, ele vai ser o arqueólogo do inconsciente, ele vai trabalhar para que o conteúdo inconsciente venha para o consciente e fortaleça o ser humano. Então, é uma técnica terapêutica moderna e, ao mesmo tempo, já enraizada, né? Já está com mais de 100 anos, quase 150 anos aqui na nossa história, mas, de repente, é novo para quem entra para esse campo psicanalítico. E os pilares da psicanálise é o inconsciente, nós vamos trabalhar com o inconsciente, vamos trabalhar com a repressão e com a sexualidade. Então vamos lá. O que é o inconsciente? É uma instância psíquica onde foram recalcados os conteúdos não suportados pela consciência. Traumas, dificuldades de lidar com certos conceitos, então foram parar no inconsciente. E a psicanálise, como nós já falamos, vai trabalhar exatamente com isso, com os conteúdos que estão no inconsciente. Repressão é um termo muito interessante. Eu fico imaginando, até mesmo para os nossos dias. O ser humano, por mais inteligente que seja, por mais evoluído que ele esteja,
ele ainda precisa da força da repressão. Então, nós somos reprimidos desde o nosso nascimento. E essa repressão de desejos é o que causa a infelicidade humana e uma diversidade de doenças. Aí Freud traz também a questão da sexualidade. Venha para a psicanálise e aprenda algo interessante. A sociologia define o ser humano como um ser biopsicossocial. Aí Freud acrescenta a sexualidade. Então, nós somos biopsíquicos sexuais. Vamos aprender as fases psicossexuais. E Freud coloca exatamente isso. Desde o nascimento até o falecimento, a vida do ser humano, ela é constituída em fases e onde a sexualidade, a força libidinal, é que dita as regras da sua convivência. Vale a pena, né, entrar nesse mundo, nesse universo da psicanálise. Aí nós temos aqui uma citação do próprio Freud. A psicanálise é, antes de tudo, um procedimento para o tratamento de doenças neuróticas. Geração de neuróticos é a nossa geração. E a psicanálise vai ajudar muito o ser humano a conviver, a entender e até vencer uma grande parte de suas neuroses. Psicanálise é o mesmo que psicologia? Não. É o mesmo que psiquiatria? Também não. Como nós já dissemos, a psicanálise é a ciência do inconsciente. Nós trabalhamos com o inconsciente. Enquanto isso, a psicologia é a ciência do comportamento humano, das forças cognitivas que, trabalhadas cientificamente através de uma clínica, vão melhorar a vida da pessoa. E a psiquiatria é, na verdade, um ramo da medicina que cuida dos transtornos psíquicos com o uso do medicamento. Davi, você pode passar aí? Segundo slide, Davi? Às vezes ele demora um pouquinho, tá, para chegar aí, mas aqui Passou, já passou. passou. Sim. Vamos lá, gente. Aqui nós temos Freud, né? E é muito bom falar de Freud. Alguém me disse um dia, professor, Freud estava muito além do tempo dele, né? Aí eu respondi assim, realmente, Freud estava muito além do tempo dele e está também além do nosso tempo. E eu tenho certeza absoluta que daqui 100 anos, quando forem estudar a psicanálise, vão observar que Freud estará além daquele tempo. Por quê? Porque Freud foi um homem que, quando entrou para o cenário social, mudou a história da humanidade. Como assim? Como nós falamos agora há pouco, Freud trouxe para o debate científico a realidade do inconsciente. E quando ele traz a realidade do inconsciente para o debate científico, principalmente para o debate médico, ele causa uma ruptura. Ah, posso dizer, uma ruptura estrutural na vida do ser humano. Quando Freud coloca que o ser humano não é senhor da sua própria casa, seu governo é o inconsciente, suas atitudes são funcionais, ele marca um antes e um depois. É o descontinuar. A história, então, na minha modesta opinião, a história se dividiu. Então, nós podemos dizer com toda certeza, que quando Freud colocou suas ideias, chamou a atenção de um mundo que estava em transformação,
final do século XIX, início do século XX, muitas coisas acontecendo na época. Freud falava de um sujeito muito especial para ele, que era o sujeito sofredor. Então, nós podemos pegar o mundo no início do século XX, teve uma grande guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, e foi até 1918, deixou a humanidade em frangalhos. Mais tarde, em 1929, tivemos a queda da Bolsa de Nova York, o mundo amanheceu quebrado, muita coisa para se fazer, e Freud chamava atenção para o sujeito sofredor, que é o sujeito da psicanálise, que é o sujeito que eu estou convidando você a trabalhar com ele. E o foco da psicanálise é o sofrimento humano. Freud nasceu em 1856, na Áustria. Jovem se tornou médico neurologista. Se encantou com o mundo do inconsciente. Procurou trabalhar com as causas da doença nervosa. Em 1900, ele lança o livro A Interpretação dos Sonhos, que é conhecido como A Certidão de Nascimento da Psicanálise, um livro que marcou também a história da humanidade. Em 1905, ele escreveu ensaios sobre a teoria da sexualidade e passou o resto da vida dele toda escrevendo. Há uma ideia de que seu último trabalho foi em 1938, Moisés o Monoteísta, e em 1939, Freud deixa esse mundo. Ele criou a psicanálise, o estudo dos sonhos, sexualidade infantil, a estrutura psíquica. Foi rejeitado e compreendido no início do século passado, ainda hoje é rejeitado, compreendido, e ele também é rejeitado e é compreendido, mas tenho a alegria de dizer que muita gente que criticou Freud há 30, 40, até 60 anos, hoje admite as suas ideias e as defende. Por quê? Porque entendeu que a psicanálise veio para ficar e é uma bênção na vida da humanidade. Você que está aqui nesse momento, você que está aqui no grupo e você que vai assistir depois, desafio. Participe do curso de psicanálise, venha fazer parte dessa equipe. E eu falo para toda a turma que está começando. Daqui 3, 4 meses, você não é mais a mesma pessoa. O impacto que a psicanálise causa na tua vida. Uma grande revolução psíquica, o entendimento daquilo que nós representamos, e, com isso, nós ainda vamos ajudar muitas pessoas. Eu quero testemunhar aqui, o Davi está aqui junto comigo, o Davi é meu filho, minha esposa Marisol também está na área da psicanálise. Nós vivemos da psicanálise hoje, mais precisamente desde 2013. Ou seja, já vai para 12 anos que a psicanálise tem sido o sustento das nossas vidas. E com a graça de Deus é um bom sustento. Então eu convido você que de repente quer fazer uma transição profissional também, venha conhecer a psicanálise. E digo mais, hein? Nada melhor do que o Instituto Ressignificar. Eu sou professor hoje de 11 institutos. Eu posso falar com propriedade, tá? O que nós temos aqui é um trabalho muito abençoado, muito solidificado e tem transformado muitas vidas. Davi e André, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês na condução desse encontro, tá? Eu vou estar atendendo, mas podem contar comigo. Qualquer coisa pode me perguntar no privado depois, tá bom?
Deus abençoe. Davi, a palavra é tua. Legal, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui. A gente tem. Deixa eu achar uma coisa importante. Ah, pronto. Achei aqui. A gente tem aqui um contexto histórico de Freud, de um trabalho e uma disciplina não tão antiga, mas também crescendo junto com a psicologia, crescendo muito próximo da psiquiatria e que nos dias atuais tem influenciado muito a sociedade, que é a psicanálise. Mas olha, eu quero falar aqui com vocês de uma coisa muito interessante. O, o dia amanheceu nublado hoje, pelo menos para quem está aqui na mesma região que eu, que é a região de Campinas. Eu estou aqui em Americana. O dia amanheceu nublado e eu fiz alguns atendimentos e algumas das pessoas que eu atendi me trouxeram que dias assim trazem uma certa angústia. Eu fico triste, eu fico angustiado. Outras não, outras gostam desse tempo que parece refrescar, trazer um pouco de frio e tudo mais. Mas essa ideia de trazer angústia não é só num tempo que amanhece nublado. O telefone toca, por exemplo, e a pessoa diz assim: toda vez que o meu telefone fixo toca, eu me sinto angustiado. Todas as vezes que eu ouço tal música ou vejo alguma foto, eu me sinto mal. Quando a gente vem para a clínica, o paciente normalmente ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma tristeza que eu não sei de onde vem. Ou eu tenho uma irritação, eu tenho um comportamento, eu tenho uma irritação que eu não sei explicar. Por isso, gente, que o trabalho terapêutico é muito mais do que uma conversa. Engana-se a pessoa, por exemplo, que acredita que ir ao psicanalista é participar de um bate-papo. Muito pelo contrário, está muito além disso. Por quê? Eu preciso escutar o que está por trás dessa angústia, o que está por trás dessa ansiedade, dessa raiva, dessa depressão. O paciente que terminou um relacionamento não está sabendo lidar com esse término. O paciente que se endividou não consegue sair das dívidas. Para tudo, há uma causa específica que esse paciente não está enxergando. Por que que eu começo a estudar e nunca termino? Por que que eu começo projetos e nunca termino? Por que que eu começo relacionamentos e eu não dou conta de sustentar esses relacionamentos? O ser humano tem comportamentos que ele jamais queria ter na sua vida, mas de repente ele tem. E não tem uma explicação para esse tipo de situação. Fato é que ele adoece. E com o seu adoecimento, ele tem o quê? Ele tem gastrite, ele tem úlcera, ele tem manchas pelo corpo, ele tem uma gripe que não se cura, uma gripe que não sara de maneira nenhuma e ele não sabe explicar de onde vem isso. Ele vai ao médico tratar ali uma alergia que apareceu no seu corpo, manchas que estão aparecendo pelo corpo. E o médico diz para ele: nós vamos tratar com tal remédio, mas você precisa fazer terapia. Você precisa ir para terapia porque o teu problema é um problema emocional. Ou seja, gente, olha, na ideia do inconsciente que foi explicado agora há pouco, o ser humano vive eventos que ultrapassam a capacidade psíquica de elaboração, ou seja, de compreensão de um problema. Por que eu estou angustiado, ou por que eu estou preocupado com tal situação, ou porque eu estou tendo
as manchas aqui pela minha pele? Por que que eu não estou vivendo bem? Por que que tá tudo bem na minha vida, mas de repente eu acordo triste, eu acordo mal e eu não consigo sair disso? É daí que surge a psicanálise, da compreensão de que há algo além do nosso controle influenciando os nossos sentimentos. Nós não temos a capacidade inicialmente de compreender. Mas o analista, o psicanalista é aquele que vai ouvir além do sintoma e vai entender a raiz de um problema para que o indivíduo consiga compreender da onde vem a sua angústia e ter a oportunidade de trabalhar para que quando essa angústia volte, ele saiba lidar com ela. 1890 Freud começou a perceber algo chamado de histeria. Histeria vem do grego hysterios, que significa útero. Acreditava naquela época que o útero da mulher estava se movendo e isso estava adoecendo essa mulher. Ela chegava na clínica com uma gagueira, ela chegava na clínica com uma paralisia, ela chegava na clínica com um problema físico que não havia uma causa fisiológica. A pessoa chegava na clínica, os exames não apontavam o porquê de um determinado problema. Freud começou a descobrir o seguinte sentido, ó. Voltar aqui na teoria da, da sexualidade infantil. Freud começou a entender que o ser humano tinha experiências sexuais precoces e depois a repetição e compulsão. Um dos maiores desafios, porque Freud vai dizer que há uma sexualidade desde a infância, mas não é a sexualidade erotizada que o adulto vive. Freud vai dizer que partes do corpo do ser humano geram prazer, e esse prazer, ele vai além dessa compreensão. Ele gera também conhecimento. Por exemplo, Freud vai dizer que o bebê tem um prazer na boca e chamou isso de fase oral, na sua teoria chamada de fases psicossexuais. O bebê, quando nasce, ele tem uma primeira angústia, e essa primeira angústia é chamada de fome, porque ele não compreende ainda o que é fome, mas ele sente. Aí a mãe vem ali com o peito e alimenta esse bebê. E esse peito não traz só o alimento, mas traz segurança, porque olha, eu estava à beira de uma angústia, não sabia o que ia acontecer comigo. Agora eu fui alimentado, encontrei conforto e encontrei segurança. Então, Freud começa a perceber que o bebê tem uma demanda, que é a alimentação, mas também tem prazer que é essa segurança. E inicialmente isso está na boca do indivíduo. Mas o que que acontece? Ele tem fome e ele é alimentado por uma mãe, mas dentro de um ambiente conturbado onde está tendo uma discussão, ou está ali dentro do shopping, e o que que acontece? A fome, ela é resolvida, mas esse desejo, essa busca por segurança, essa busca por prazer que a boca traz para o bebê, isso não é completo. E aí ele carrega isso para a vida adulta. Quando ele chega na vida adulta, ele vive um momento de angústia, de desconforto na vida dele, ou a criança que está dentro dele começa a ter essas repetições e compulsões. Entra no álcool, no uso de substâncias, come por ansiedade e não por fome. Então, por isso que muita gente vai ao nutricionista, recebe um cardápio novo, mas não consegue mudar a alimentação, porque na verdade há um trauma, um evento psíquico que ele não consegue elaborar.
E comer remete a esse primeiro momento da infância sem que ele perceba, mas alivia a ansiedade dele momentaneamente. Só que ao mesmo tempo que alivia essa ansiedade momentaneamente, prejudica outros eventos da sua própria vida. E ele não consegue sair dessa situação. Quando ele vem para a clínica, ele diz o seguinte: olha, eu como e não consigo parar de comer. Você descobre que tem um trauma lá atrás, lá na infância, mas você descobre e não leva para ele, né? Quem fizer o curso de psicanálise vai aprender como esse manejo é feito, mas vai entender que traumas que aconteceram na infância, desejos não realizados, estavam envolvendo situações sexuais precoces. O indivíduo não soube lidar e agora ele tem sintomas, expressões de situações que não foram bem elaboradas e agora se tornaram traumas recalcados. O bebê, por exemplo, quando ele está por volta ali dos 2 anos, 2 anos e meio, ele está desfraldando. E ele começa a reconhecer que dele sai uma produção. É a primeira coisa que ele faz, as suas próprias necessidades. Mas ele tem um pai e uma mãe que não é nem por maldade. O pai e a mãe vêm para trocar ele e fala, credo, que fedor. Ou o bebê que ainda não conhece, ele tira a fralda dele, ele vê aquilo que ele fez e ele julga ser bom, porque é uma produção dele. Aí ele passa aquele cocô pelas paredes, o pai e a mãe vêm e briga. Acaba, às vezes, até disciplinando ele fisicamente. Quando chega na vida adulta, é aquele indivíduo que tem uma autoestima baixa, é aquele indivíduo que tem dificuldade em falar não para as pessoas, porque está sempre buscando essa aprovação que ele queria ter tido na infância. Sem saber o porquê, ele diz o seguinte: tudo que eu faço é ruim, entre outras situações. Mas a gente está colocando aqui, gente, porque a psicanálise é complexa e é grande, tá? Mas é para vocês entenderem que comportamentos na vida adulta nasceram de situações que aconteceram na infância do indivíduo. O ambiente no qual ele estava inserido, de certa forma, influenciou para que hoje ele tivesse angústias, ansiedades e outros sentimentos ruins que trouxesse ele para a clínica. Eu não vou resolver uma questão se eu não trabalhar na raiz dessa questão. Eu tenho uma febre. O dipirona abaixa a febre, mas não cura a infecção que causa a febre. A mesma coisa na psicanálise. Olha, quando tem tempos de chuva, eu me sinto mal. Então vamos combinar de tempos de chuva você não sai para trabalhar. Tudo bem. Posso resolver momentaneamente uma situação, mas não resolvi a raiz do problema. E não resolvendo a raiz do problema, assim como deslocou para um dia de chuva, vai deslocar para outros eventos também. Então eu não consigo ouvir uma música, não consigo ouvir um cheiro sem ter um sentimento ruim. Isso porque a raiz de um problema não foi tratada. Freud começa a compreender o funcionamento da mente. Em 1900, ele escreve lá na Interpretação dos Sonhos o que ele chamou de primeira tópica ou teoria topográfica. Tópica vem do grego topos, que significa lugar. Freud percebeu que na mente do ser humano haviam lugares que influenciavam a vida do indivíduo. E aí, para exemplificar esses lugares, a gente traz um iceberg. Na primeira tópica ou na teoria topográfica, Freud vai dizer que o indivíduo funciona gerenciado por três lugares onde nós temos um consciente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um lápis aqui para mostrar para vocês. Um consciente, que é essa parte aqui, ó, do nosso iceberg, conhecido como a ponta do iceberg,
um pré-consciente, que é esse pedaço aqui, e um inconsciente, que é toda essa parte aqui. Do que é composto essas situações? Esse consciente, nós chamamos de, olha, de percepção imediata. Ou seja, em outras palavras, nós chamamos de o aqui e o agora. Eu estou dando essa aula para vocês, você está aí do outro lado da tela ouvindo, observando, você está entendendo o que está acontecendo, nós chamamos isso de o aqui e o agora. Não há necessidade na mente do ser humano de criar uma memória desse momento, então esse consciente, ele é pequeno, ele não tem necessidade de manter essa memória. Quem vai começar a manter essa memória é o pré-consciente e o inconsciente. Ou seja, no pré-consciente, eu tenho conteúdos que não estão na consciência, mas são acessíveis a ela através de um estímulo. Por exemplo, se eu chamar qualquer um dos alunos presentes aqui, eu posso perguntar para ele, para esse aluno o seguinte: olha, me fala o número do teu CPF. E aí ele vai lembrar esse número de cabeça e vai trazer esse número para a consciência. Ou seja, olha só, ninguém aqui estava pensando no número do CPF, estava prestando atenção na aula. Mas quando eu pergunto qual é o número, você tira do pré-consciente e traz para a consciência. Ou seja, são memórias, conteúdos acessíveis à consciência. Estou falando do número do CPF, mas você pega uma foto de um aniversário que você não estava pensando. De repente você viu essa foto e você diz assim: olha, eu lembro desse dia, meu aniversário de 10 anos, e começa a trazer um monte de memória. Ouve uma música, sente um cheiro, visita um lugar, são conteúdos que não estão acessíveis naquele momento para a consciência, mas devido a um estímulo, seja qual for esse estímulo, você traz para a consciência. Mas ainda, gente, há outro espaço chamado de inconsciente. Nele nós temos desejos reprimidos. E olha, ele é toda essa parte aqui de baixo, ó. Toda essa parte aqui. A maior parte do psiquismo humano é feita do inconsciente. Lembra do Titanic? Do Titanic surgiu aquele ditado. Isso é só a ponta do iceberg. Eu ficava, quando eu era criança, e lógico, não tinha maturidade nenhuma, eu ficava me perguntando por que que o Titanic afundou. Quando eu assisti pela primeira vez o filme, eu era uma criança. E eu ficava perguntando pro meu pai por que que não desviaram dessa pedra. Eu olhava para o iceberg no filme e eu dizia, como é que um negócio tão pequeno pode afundar um navio? É porque aquilo que nós enxergamos, que está na nossa consciência, é pequeno. O que afundou o Titanic era aquilo que estava submerso e ninguém não tinha nem noção do tamanho. E esse é o nosso inconsciente. Ele chama inconsciente porque não está acessível à consciência do indivíduo. É chamado de inconsciente porque nós não compreendemos os conteúdos que estão nesse inconsciente. Mas, gente, é esse inconsciente com os conteúdos que estão ali que adoecem o ser humano. Por quê?
Porque Freud vai compreender, durante seus estudos, que os conteúdos desse inconsciente estão influenciando a vida do indivíduo. Os conteúdos desse inconsciente é o que guia o ser humano. Ninguém, ninguém quer ter sentimentos ruins. Nenhum ser humano. Jamais, né? Ninguém quer sentir raiva, angústia, ansiedade. Isso é ruim. Mas por que que eu sinto? Porque se eu voltar no slide anterior, esses eventos traumáticos que não foram elaborados pela mente, que a mente não teve maturidade, porque a maioria deles aconteceram na infância, esses sentimentos vão preenchendo o inconsciente. Por que que nós não lembramos muito da nossa infância? Porque nós acabamos de chegar no mundo. E nesse mundo que nós acabamos de chegar, nós estamos aprendendo como ele funciona. Mas aprender o seu funcionamento é traumático. Eu não lembro da minha primeira dor de dente. Ela foi tão dolorosa que se tornou um conteúdo reprimido. Eu não lembro da minha primeira cólica. Aliás, eu não lembro nem do meu parto. O que eu conheço do meu parto é o que minha mãe, meu pai e pessoas que viveram naquela época contam. Mas o parto é tão doloroso para a criança que se torna o primeiro trauma do indivíduo. Mas há um conteúdo mais complexo ainda no inconsciente do ser humano, que é isso aqui, ó. Desejos reprimidos ou desejos não realizados. Quais são esses desejos? Na infância, gente, tudo que o bebê quer é se sentir seguro. E a segurança para ele vem de que forma? Colo da mãe, carinho da mãe. E quando eu falo mãe, vocês vão aprender na psicanálise, a gente fala de função materna. Às vezes não tem a mãe, mas teve uma avó. Às vezes o pai fez a função materna. Mas o bebê quer carinho, quer aconchego, além da alimentação, além da sua higiene. E o que acontece na maioria das vezes é que o ambiente torna-se conturbado e apesar da mãe ter todo um cuidado com ele, no sentido de manter ali a sua alimentação e a sua higiene, muitas vezes o próprio bebê não sente esse carinho. E aí ele deseja por isso, mas não tem. E por ele estar conhecendo o mundo, isso é tão doloroso para ele que se torna um desejo reprimido. Quando esse indivíduo, vamos pegar aqui um menino, quando ele chega na vida adulta, o desejo de carinho, de atenção, de validação são tão presentes dentro do seu inconsciente que ele, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, ele não vai mais querer o colo da mãe. Ele substituiu alguém no lugar. Ele coloca a namorada, a esposa. E quando a namorada quer terminar o namoro, ele sofre. Porque quem está sofrendo é a criança que está dentro dele. Ele sofre no seu inconsciente. E ele não sabe lidar com esse término. Porque era um desejo que nasceu na infância e agora na vida adulta trocou-se os objetos, mas o desejo está ali. O indivíduo sente que sem aquela namorada ele não vai sobreviver mais. O indivíduo sente que se ele perder esse emprego, a vida dele acabou. Que se ele não pagar essa conta ou coisas mais básicas, que se ele, por exemplo, perder a hora ou não responder uma mensagem correndo, aquilo gera tanta angústia nele que ele não sabe lidar. Nasceu do quê?
de um desejo que ele tinha na infância. O desejo não foi realizado como ele queria, e agora, na vida adulta, ele vive do quê? De sintomas histéricos. Ou seja, tem dificuldade em falar não porque precisa agradar o outro, tem dificuldade em ouvir um não porque acha que o seu mundo vai acabar, em ser frustrado, gera angústia e ansiedade e ele vem para a clínica, em sofrimento. Mas Freud, gente, era estudioso. Freud não para aí. Freud continua estudando o funcionamento do psiquismo do indivíduo e encontra mais uma situação que ele vai chamar de segunda tópica e lança em 1923 a teoria estrutural, que não invalida a primeira tópica, muito pelo contrário, se relaciona com inconsciente, pré-consciente e consciente. Freud descobre que dentro da mente do indivíduo há três estruturas em funcionamento. Uma chamada de id, outra chamada de ego e outra chamada de superego. Funcionando dentro de consciente, pré-consciente e inconsciente. De que forma? Freud descobre que o id, a primeira estrutura, é um sistema original do ser humano, ou seja, nasce com o indivíduo e é chamado de id porque vem de idílico, de infantil. É a busca por prazer imediato. Quem que busca por prazer imediato? Quem busca por prazer imediato é o bebê. Lembra? O bebê sente fome, mas ele não está ali só para resolver a tua fome, ele está ali pelo prazer que o colo da mãe traz para ele, que o peito materno traz para ele. Ele já se alimentou o suficiente, mas ele continua ali. Esse é o id. Quando o bebê quer mamar, ele vai chorar e não adianta chegar no bebê e dizer para ele assim: olha, são 3 da madrugada, o horário de mamar é 7 da manhã. Não, ele busca por esse prazer. Ele quer esse prazer naquela hora. Ele ainda não tem uma compreensão da realidade. Isso é a fonte das pulsões. Só que esse id é carregado para a vida adulta. Aquele indivíduo que não sabe ouvir um não. Que se ele ouve não, ele faz a birra dentro dos comportamentos do adulto. Eu e o André, nós trabalhamos juntos. Somos diretores do instituto. E eu falo para o André o seguinte: André, nós vamos mudar a nossa grade. Ou vamos mudar os dias das aulas. Ô André, vamos mudar o nosso ramo. E o André diz: não, Davi, não é o momento agora. E aí eu fico com raiva, eu me frustro. Por quê? Porque o meu id tem desejos. Eu digo para o André: André, vamos pegar o financeiro e não vamos pagar ninguém. Vamos curtir na praia esse mês. O André diz: não, Davi, é errado. Mas eu quero, é o meu prazer. Eu tenho uma conta para pagar, mas eu tô com vontade de ir para um churrasco, de fazer um churrasco. Então eu vou atrasar essa conta e vou fazer o churrasco. É o meu infantil. Eu quero realizar o meu desejo a qualquer custo. Só que esse bebê, ele vai amadurecendo, vai sendo ingressado nele o que a gente chama de princípio da realidade. Aí ele começa a observar que madrugada é o horário de dormir, o sono dele melhora. Aí ele quer se alimentar e ele chora querendo se alimentar, mas ele tem condições de esperar. Agora não mais o peito da mãe, a mamadeira que a mãe está fazendo. Então ele pode esperar 5, 10 minutos e esquentar o leite. Por quê? Porque a realidade começa a ser ingressada. E a realidade, ela começa a ser ingressada junto com a lei e a moralidade, que são chamadas de superego.
Eu vou aprendendo. O bebê vai colocar o dedo na tomada. O pai fala: não, não pode. Eu começo a aprender aquilo que pode e não pode. Eu começo a aprender sobre as regras que existem no mundo. E isso é chamado de superego. A lei e a moralidade que eu aprendo dentro de casa, aprendo na escola, aprendo na minha comunidade religiosa. Leis que existem para manter a ordem. Aí nasce um conflito, porque o indivíduo tem desejos. Mas agora começou a ser ingressado nele essa moralidade, essa lei que vão impedir que desejos se realizem. Lembra lá? Vamos voltar aqui no inconsciente do indivíduo. O que que nós temos no inconsciente? Olha, desejos não realizados. Por quê que eles não são realizados? Porque há um superego influenciando esse indivíduo. Eu sou diabético e na minha diabetes eu ganho um pote de doce de leite, aquele de Minas Gerais, aquele de vidro, com a tampa de metal. Uma delícia. O ID diz o seguinte: vamos comer todo esse pote. Desejo. O superego vem e diz o seguinte: você não vai comer todo esse pote. Se você comer todo esse pote, você vai morrer. Você tem diabetes, então não vai. Se eu comer todo esse pote, vai vir algo em mim depois chamado de remorso. Por quê? Porque o superego está instalado na sociedade. Não devia ter feito isso. Gera em mim um sentimento de culpa. Não posso. Mas se eu ouvir o superego e não comer, o id tem vontades e eu vou sofrer pela vontade e pelo desejo não realizado. Então instala-se um conflito. Por isso que o indivíduo vive de angústia e de ansiedade, porque há um conflito entre realizar desejos e impedimentos da própria vida. O bebê quer o quê? Quer a atenção total da mãe, mas a mãe não dá. E esse não dar da mãe, porque a mãe precisa trabalhar, porque a mãe tem outros afazeres, gera o conflito no indivíduo, esse impedimento. Aí o que que ele começa a desenvolver? Isso aqui que nós chamamos de ego, mediador entre o desejo do id e as exigências do superego. Olha, realmente comer todo o pote de doce de leite vai te fazer mal. Então hoje você come uma colher. E aí o indivíduo vai aprendendo a lidar com desejos e leis que impedem a realização desses desejos. Essa fonte de desejo mora no inconsciente. A fonte da lei também mora no inconsciente. E quando eu tenho um desejo não realizado ali na infância, eu tenho que conflitos e novamente sintomas. Gera no indivíduo um vazio. Vocês vão aprender sobre esse vazio. E Freud vai chamar o ser humano de sujeito do vazio. Aí eu quero comprar um carro novo. Quando eu quero comprar um carro novo, é para preencher um vazio. E eu acredito que a hora que eu comprar esse carro novo, eu não preciso de mais nada. Dá a ideia, o id tem o desejo. Olha, já que a gente não resolveu esse desejo na infância, vamos resolver na vida adulta. Vamos comprar um carro novo para preencher esse vazio. E por um instante o ser humano acredita que um carro novo vai realmente preencher esse vazio. Preenche? Não. Ele tem todo um cuidado quando o carro chega, mas passam alguns meses e já não tem mais esse cuidado. E aí ele quer uma outra coisa. Namora para preencher o vazio, casa para preencher o vazio, tem filhos para preencher o vazio, compra casa, viaja, mas não preenche. O ego, que é esse mediador,
ele começa a adoecer com as angústias e ansiedades do indivíduo. E o ego enfraquecido traz um indivíduo que não consegue lidar com os seus conflitos. Esse indivíduo adoece. E aí ele vem para a clínica sem saber o porquê está adoecido. Por isso que a escuta terapêutica é muito mais do que um bate-papo. É compreender esses mecanismos que nós estamos trazendo aqui. O indivíduo sofre, por quê? Por um conteúdo, um desejo que está no inconsciente que não está sendo realizado e está gerando angústia e ansiedade na vida desse indivíduo. Essa proibição do superego que nasce ali na infância, desenvolvem estruturas de personalidade. Ou seja, conforme ele vai vivendo e vai ou podendo realizar os seus desejos ou sendo impedido por eles, começa a estruturar a sua personalidade. Ou não é uma doença, mas é um modo de como ir de ego, superego, como inconsciente, pré-consciente, consciente, vão influenciar o indivíduo. E aí começa o quê? A moldar uma personalidade que vai se relacionar de uma determinada forma. E aí nós temos o quê? Neurose, um tipo de personalidade que compreende a lei, um tipo de personalidade que entendeu que a vida é feita por limites, que não vai conseguir realizar todos os seus desejos. Os desejos, então, não realizados são recalcados no inconsciente. E ele tem o quê? Sintomas, histerias e neuroses. Ora, me angustio com facilidade. Alguém me liga e fala assim: Davi, preciso conversar com você urgentemente. Eu sou neurótico. E eu digo para ele assim: então me fala o que que é. Não, Davi, eu passo aí mais tarde. Não preciso saber agora. O que é tão urgente assim? Me causa sofrimento. O outro, o outro não retorna as minhas ligações. Não chega no horário que eu programei. Não corresponde da maneira que eu estava esperando. Eu sofro. Sofro de alguma forma. Por quê? Porque eu tenho uma angústia. Eu crio fobias, eu crio medos. Quantas crianças, por exemplo, de 10, 11, 12 anos, têm medo de cachorro? E você vai perguntar para o pai, mas qual o evento que gerou esse medo? Não tem evento, mas tem o medo. Por quê? Nem o indivíduo sabe o porquê, porque isso vem de uma estrutura chamada de neurose, que, diante de um desejo não realizado, desenvolveu sintomas. O desejo fica escondido no inconsciente. Quem vem para a consciência são os sintomas. As compulsões, compulsão pela compra, pela comida, pelo jogo, pelo sexo, pela droga, os medos, medo de altura, medo de ficar sozinho, medo do escuro, angústia com qualquer situação. Olha, comentaram que talvez você vai ser demitido, gera angústia, nem é verdade. Então vai para o indivíduo. Ele acaba vivendo dessa questão, dessa situação. Olha, um paciente que tem uma causa, um sofrimento físico, mas não sabe explicar a origem desse sofrimento. É aí que o indivíduo sofre. Outra estrutura chamada de psicose.
o indivíduo que, diante da lei, não, não compreendeu o ingresso da lei, realizou os seus desejos, mas diante da sociedade, a realização dos seus desejos foi tão dolorosa que ele precisou sair da realidade. Ou seja, o indivíduo que desenvolveu uma psicose. Na neurose, o desejo foi recalcado. Na psicose, o desejo não se organizou e o desejo não foi integrado. Desenvolveu uma esquizofrenia ou uma paranoia. O indivíduo agora tem como sintomas delírios, alucinações e a fuga da realidade. É o indivíduo que ouve vozes onde não tem, mas para ele é real. É o indivíduo que vê vultos onde não existe, ou cria situações como estar sendo perseguido, ouvindo uma voz que pede para que ele tire a própria vida, expressando situações de ameaça onde não existem, porque o significante que organiza o desejo não se tornou integrado. Mas ainda há uma terceira personalidade, chamada de perversa, que não tem a ver com pervertido, tem a ver com perverso do grego pervertério, que perverte a ordem. É o indivíduo que, diante da lei e do desejo, ele realizou os seus desejos. Não teve limites desde a infância. E o que que passa a acontecer? Para ele, há um prazer na transgressão da lei. Para ele, há um prazer, ele reconhece a lei, mas há um prazer em não cumprir com a lei. Os sintomas aparecem dentro de um contexto, até dentro da sexualidade do indivíduo. Nega a castração, ou seja, nega a lei. Aí vem na sexualidade, por exemplo, o fetichismo, o exibicionismo, o sadismo, o voyeurismo, o masoquismo, as parafilias. É um sujeito que transgride essa lei e só consegue, por exemplo, excitações com objetos específicos. Precisa ocupar o lugar da falta no outro. Olha na neurose. Na neurose eu tenho uma falta e eu vou tentar preencher essa falta. Na psicose eu vou fugir da realidade. E na perversão? Na perversão não é a minha falta, é eu ocupar o lugar da falta no outro. Um exemplo que eu posso dar porque eu tenho autorização do próprio paciente, manter o sigilo dele aqui. Um paciente meu, toda vez que ele se relaciona, num determinado momento, com alguns meses de relacionamento, ele perde a graça do relacionamento. Aí ele quer outro. Aí ele gosta de trair, gosta de se envolver com outras pessoas por prazer.
A religião dele, que é a religião evangélica, não aceita o adultério como um comportamento comum, mas ele não consegue sair disso. Por quê? Porque quando ele ocupa o lugar da falta no outro, ou seja, quando ele se torna o desejo do outro, quando ele conquistou o outro, a relação perde a graça. Agora ele precisa de uma nova relação. Isso é perverter a ordem, ou seja, é não cumprir a lei, é buscar prazer em transgredir a lei. Ou seja, três estruturas. Neurose reconhece a falta, mas tem a repressão como mecanismo, e da repressão ele tem sintomas como fobia, compulsão, angústia, medo, ansiedade. Na psicose, essa falta não foi simbolizada, então ele perde a ideia da realidade. Aí ele tem a esquizofrenia, ele tem as psicoses, que são os seus delírios, essa ruptura com a realidade. E o perverso, que não vem para reconhecer a falta, mas tenta preencher a falta no outro. Aí ele tem o fetiche, a teatralização, a transgressão da lei. É isso que aparece dentro do setting analítico. Eu vou passar para o André aqui agora. Palavra é tua, André, para você explicar como que a gente cuida desses pacientes. Você quer que eu passe os slides para você ou você quer que eu continue mudando aqui por conta própria? Pode continuar, eu vou falando com você aí. Ótimo. Então vamos lá. Então, se podemos resumir tudo o que foi dito, o Freud olha para o sofrimento humano e percebe que ele vem em função dos traumas que o indivíduo sofreu na vida, desde a sua infância, e também em função dos desejos que ele não realizou. Tanto os traumas quanto os desejos não realizados, eles são então recalcados, reprimidos do consciente, porque o indivíduo não quer lembrar deles e sofrer. E para onde vão? Primeira tópica, vão para o inconsciente. Esse é o lugar de estudo da psicanálise. Ficam quietinhos lá? Não, o inconsciente é uma panela de pressão. Tudo isso que foi recalcado lá tenta voltar à consciência, então ofende o psiquismo. O paciente vai desenvolver vários tipos de sofrimento. Aí o Freud fala então que três instâncias, id, ego e superego, vão estar ali tentando resolver essas demandas de falta, de desejo, do pode e não pode. E tudo isso provocando então as angústias e os adoecimentos no indivíduo. A partir desse momento, então, a humanidade fica dividida em três estruturas de personalidade. De um lado, nós vamos ter neuróticos, dos outros, teremos psicóticos e perversos. Então, todos os indivíduos, à sua maneira, estão adoecidos, angustiados, em sofrimento psíquico, emocional, por conta de toda essa demanda do inconsciente que fica tentando voltar à consciência para ser resolvido. Consequência disso é que ela vai produzir todo tipo aí de ansiedade, depressão, fobias, culpa, ressentimentos e tudo aquilo que faz o indivíduo sofrer. Pois bem, e aí é que entra a clínica psicanalítica, que é um ambiente criado pelo Freud aí para poder atender o paciente que vem com essas demandas de angústia. E quando ele chega até o psicanalista, ele vem trazendo ali o seu sintoma. Sintoma é aquilo que ele sente. A gente pergunta: o que traz você aqui? E ele vai dizer: eu estou ansioso. E aí, o que é o inconsciente? É aquilo que o indivíduo não sabe sobre si. A gente pergunta: por que você está ansioso? Ele diz: eu não sei. Eu vim aqui por causa de uma depressão. E por que você está deprimido? Eu não sei. Não é? É justamente esse o trabalho, então, do analista. Ouvindo aquilo que o indivíduo vai falar, posicionado ali no divã, ele vai, então, pela associação livre de ideias, ser encorajado a falar tudo aquilo que lhe vem à mente, principalmente as coisas que ele tem dificuldade de falar. Num ambiente onde ele não será julgado, num ambiente onde favorece que ele coloque finalmente para fora tudo aquilo que o angustia do lado de dentro, o seu analista, de forma neutra e muito atento,
vai ali tentando elaborar, tentando compreender, ou seja, vai analisar tudo aquilo que ele diz. E, em dado momento, o analista vai organizar a fala do indivíduo e vai devolver a ele de uma forma organizada as coisas que ele está falando e que produzem nele toda aquela angústia e sofrimento. Então, isso é a técnica do psicanalista, não é? Que pela livre associação das ideias, pela sua atenção flutuante, onde ele presta atenção naquilo que é dito, naquilo que não foi dito, mas se percebe que está ali produzindo angústia, e também naquilo que é entredito ou dito de forma simbolizada, ele ajuda a interpretar, ele ajuda a elaborar, para quê? Para que o paciente possa, então, finalmente compreender as causas do seu sofrimento, as causas do seu comportamento, aquilo que causou a sua neurose. E nesse momento em que ele tem, então, esse insight, essa percepção, junto do seu analista, ele vai trabalhar elaboração, que são novos caminhos pelos quais ele vai olhar para as pessoas que o fizeram sofrer, para os traumas que ele vivenciou, vai ser encorajado a fazer ali os enfrentamentos de todas estas realidades, estabelecendo novos limites na relação, e assim ele vai produzir o que a gente chama de ressignificação, ou seja, finalmente ele vai olhar para aquilo que era traumático e ele vai então ressignificar tudo aquilo que produziu o seu trauma para que ele consiga ficar livre da dor. Então, na clínica psicanalítica, a gente diz que a gente vai fazer o inconsciente voltar à consciência para poder ser ressignificado, né? Que o paciente tem uma nova visão sobre ele. A gente diz que a sessão da psicanálise é então fazer com que, nas primeiras sessões, o paciente conte a sua história de dor e nas últimas sessões ele vai contar a sua história, a mesma história, porém sem dor, porque ele conseguiu elaborar, enfrentar e ressignificar tudo aquilo que causou sofrimento para ele. Então, o objetivo da clínica psicanalítica é promover essa elaboração psíquica e essa ampliação da consciência com as suas ressignificações. Pode mudar, Davi? Nós temos hoje também, né, o atendimento online, que vai funcionar da mesma forma, né? Depois da pandemia aí, a gente vê que este é um novo modo de se atender as pessoas que tem surgido aí, principalmente aqui no Brasil. Uma segunda coisa que a gente quer trazer para vocês, dentro da questão clínica, né, é quem pode ser psicanalista hoje no Brasil? Bom, aqui no Brasil não há exigência de graduação específica da psicanálise. Aliás, esse é um mercado que está se abrindo agora. Até onde eu tenho conhecimento, uma única faculdade no Brasil conseguiu, até o momento do MEC, uma regulamentação do seu curso de psicanálise. Então, ela forma psicanalistas? Não, ela vai formar bacharel em psicanálise, com reconhecimento do MEC, mas não é o psicanalista, tá? É um bacharel em psicanálise. Então, quem pode ser psicanalista no Brasil? Aquelas pessoas que vão se formar em psicanálise seguindo o tripé de formação psicanalítica que é elaborado pelo próprio Freud, pela própria escola da psicanálise. Que tripé de formação é esse? Primeiro, ele vai fazer um instituto bíblico, ou instituto de psicanálise credenciado, que tem o seu CNPJ, e o Ressignificar está aí atendendo todas essas demandas. Hoje no Brasil, ele pode produzir o curso de psicanálise com a emissão de certificado de psicanalista. Além do curso teórico, o psicanalista, o aluno de psicanálise vai ter que passar pela sua análise pessoal. Por quê? Ele precisa conhecer a psicanálise pelo outro lado, o lado do paciente. E mais do que isso, mais do que o certificado, o que vai validar o psicanalista é o modo como ele acessa o seu próprio inconsciente.
Então, ele passar por esse processo de vivência e de ressignificação dos seus próprios dramas e angústias é que vai validá-lo como psicanalista, vai dar a ele a autoridade que ele precisa para poder ajudar o outro na sua angústia, assim como ele foi ajudado e trabalhado. E, finalmente, enquanto faz o curso, ele vai ter também supervisão clínica, aonde ele vai participar de algumas aulas, onde os alunos que estão aí mais à frente do curso, que já começaram a atender, vão expor os seus casos, né? E todos nós ali, junto dos professores, vamos fazer a supervisão desses casos. Então, o psicanalista se forma no instituto, aonde ele vai aprender o conceito, no divã, aonde ele vai fazer a sua própria análise pessoal, e a partir do momento que ele começa a atender os seus pacientes, na supervisão clínica, quando psicanalistas mais experientes vão ajudá-lo nesse processo de atendimento dos seus próprios pacientes. Né? Então, há um tripé de formação. Pode mudar, Davi. Bom, eu sei que você tem olhado aí na internet e você tem visto muitos institutos de psicanálise falando que estão regulamentados pelo MEC, que estão emitindo certificados de reconhecimento do MEC. Não estão. Então, cuidado com isso. Por quê? No Brasil, a psicanálise não é regulamentada por lei. Tá? Então, ela não tem um Conselho Federal de Psicanálise no Brasil que regulamenta todos os institutos, todos os cursos, dando assim ao MEC a condição de reconhecer um certificado. O que nós temos hoje no Brasil é uma regulamentação da psicanálise pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também, né, do Ministério do Trabalho das Ocupações. Aliás, é o Ministério do Trabalho das Ocupações que permite ao psicanalista, depois de ele fazer o seu curso no Instituto, passar pela análise e também pela supervisão dos seus casos, enfim, poder trabalhar como um psicanalista clínico. Então, dessa forma, né, os institutos de psicanálise devidamente regulamentados é que podem no Brasil hoje certificar as pessoas para serem psicanalistas, tá bom? Então, lembrando, você vai ter nas faculdades cursos de psicanálise que começam a ser reconhecidos pelo MEC, mas ele não forma o psicanalista clínico, ele está formando bacharel em psicanálise, né, professores em psicanálise. E, ao mesmo tempo, nós temos também cursos de pós-graduação em psicanálise, mas é a mesma coisa. Tá? Estão ali pós-graduando bacharéis em psicanálise, tá bom? Então, é uma profissão de livre exercício, amparada pela Constituição, pelo Ministério do Trabalho e das Ocupações. Então, os cursos livres não têm reconhecimento pelo MEC. No Brasil, ainda não. Se a legislação mudar um dia, aí é uma outra história. Mas, por enquanto, é assim que está. Por isso, é muito importante que você busque associações e institutos de psicanálise que sejam sérios e que tenham cursos que realmente preparem você para ser psicanalista aqui no Brasil, tá? Os cursos livres hoje são legais, são válidos, embora não tenham um reconhecimento formal do MEC na sua certificação. Mas temos aí, ó, as legislações, né, que estão com as suas leis aí numeradas para que você depois possa pesquisar, tá bom? Pode mudar, Davi. Então, o que a gente vê, então, finalmente, em relação ao Instituto Ressignificar? O que a gente vê é que o Instituto, mais uma, Davi, o Instituto prepara o seu curso de psicanálise em 24 módulos. Por que 24 módulos? A primeira formatação de estudo, ela é realizada em 24 meses, que são 2 anos, tá? Então, nessa formatação, você vai ter aí um módulo por mês.
E se você observar os 24 módulos que o Instituto de Psicanálise Ressignificar elaborou, de primeiro módulo até o 12º módulo, você vai ter os conceitos da psicanálise freudiana. Então, todos os conceitos que o Freud elaborou e sistematizou, você pega no primeiro ano de estudo. A partir desse 12º módulo, o Instituto ele permite que você comece a atender os seus pacientes, porque você já pegou toda a técnica, é provável que você já esteja também fazendo a sua análise de data e assistindo às aulas de supervisão. Então você já está dentro do tripé, já tem o conhecimento teórico para começar a atender seus pacientes. No segundo ano de formação, você vai ver aí as 7 escolas da psicanálise, você vai ver mais detidamente aí o Jung, os conceitos de ética da profissão, você vai ver aí alguns temas ligados à psicanálise que são importantes para que você possa desenvolver o seu trabalho, né? Como psiquiatria, farmacologia, as psicopatologias, a clínica psicanalítica em si, tá? Então, tudo isso você vai ver a partir do segundo ano. Por isso que na primeira formatação, você vai ter aí os seus 24 módulos, um módulo por mês, e você vai ter 2 anos no seu curso. Esta é a modalidade online. Muda uma para mim, Davi. Então, nessa modalidade online, você tem 2 anos de curso, 24 módulos, porque é um por mês. As aulas serão às quartas-feiras e ela é 100% online. Significa que nós vamos ter aula 2 quartas-feiras por mês. Então, uma quarta sim, uma não. E aí, se eu não pude assistir a aula, não tem problema. Nós temos a aula gravada no AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Você vai receber acesso, senha, e você vai poder entrar lá no AVA e poder assistir essa aula. Se você, então, fez a aula presencial e quer assistir novamente, é só entrar no AVA e você vai poder ver de novo a aula que você teve lá do seu módulo do mês, tá bom? Esse curso aí, que é feito então em 2 anos e que é na modalidade online, com as aulas gravadas no AVA, ele custa hoje R$ 297 por mês. Porém, para você que está aqui, para você que está no grupo de WhatsApp, que vai assistir essa aula depois, não pode estar aqui conosco hoje, e somente para você, e até amanhã, sexta-feira, se você fizer a sua matrícula, você vai pagar R$ 277 a mensalidade. Tá ok? Há uma outra coisa. Se você trouxer um outro aluno para o nosso curso e esse aluno se matricular, enquanto ele estiver em dia com as mensalidades dele, você ganha 10% de desconto na sua mensalidade. E se eu trouxer dois, você ganha 20% de desconto na sua mensalidade. E três, ganha 30%. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente faz para todos os nossos alunos. Então, olha, só para você que está aqui na aula e que está no nosso grupo, até amanhã, se você fizer a sua inscrição, você vai pagar R$ 277 de mensalidade. Volta para mim, Davi. Para você que é morador aqui de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e cidades da nossa região, nós vamos ter um curso exclusivamente presencial. E nesse também 24 módulos, a diferença é que ele vai ter duração de um ano só. Por isso, as aulas serão todas as quartas-feiras à noite. Ele é 100% presencial. São apenas 25 vagas. Aliás, não são mais 25, porque já temos alguns alunos matriculados. E é são os mesmos módulos do outro curso. A diferença é que ele será um curso presencial em um ano, tá? O valor da mensalidade é R$ 407, porque ele dura um ano só, né? Então são 2 módulos por mês. E para você que está aqui no grupo e na aula,
você vai pagar R$ 387 na mensalidade se fizer a sua inscrição até amanhã, tá bom? Davi, pode mudar. Para você que já é psicanalista, nós temos aí então, a partir do ano que vem, olha, esse curso de especialização, 6 meses de duração, a psicanálise clínica das emoções, tá? Os módulos estão aí, o valor está aí na nossa arte. Além desse curso, pode mudar, Davi, nós vamos ter um curso de Jung, a turma 2, também 6 meses de duração. Se você se matricular, a partir de fevereiro a gente começa essa segunda turma da psicologia analítica junguiana. E vamos ter, finalmente, pode mudar, Davi, o nosso curso também de mestrado com didatas. Esse tem 1 ano de duração, está aí na arte também o valor do nosso curso, caso você queira prepare-se, já é psicanalista, né? Você pode se matricular para poder ter esse mestrado livre em psicanálise com didatas, ou seja, você vai poder ser professor de psicanálise, analista de data e supervisor de casos, tá bom? E nós vamos ter também, ano que vem, a arte não ficou pronta, o curso de NR1, para aqueles que vão trabalhar com a saúde mental nas empresas. Bom, chegamos ao final então da nossa aula. Esse é o nosso material. Eu espero que tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais aí da psicanálise e se nos der a alegria, a honra de ser o nosso aluno, nós vamos fazer de todo o possível para tentar dar a você o melhor curso possível, a melhor formação com os nossos professores aqui, sempre à disposição, tá bom? Lá no grupo, a professora Cristiane, que também é a nossa secretária, é com ela que você conversa a partir de agora, caso você queira aí tornar-se nosso aluno e aproveitar essa promoção, fazendo então sua matrícula até amanhã, tá bom? Eu fico por aqui, volto a palavra então para o Davi, para que ele possa finalizar esse momento aqui. Muito É, obrigado. é isso, pessoal. Obrigado, professor. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, você pode fazer perguntas lá, se você tiver dúvidas. Lá também está o contato do professor André, está o meu contato e você está vendo aí no slide o contato da Cris, tá? A Cris também pode tirar todas as suas dúvidas a respeito do Instituto e a respeito também de alguma dúvida que você ficou aqui na aula. Olha, gostei do assunto. Fiquei com dúvida em tal lugar. Gostaria de fazer uma pergunta. Não tem problema, pode fazer no grupo ou nos nossos telefones também, tá bom? No mais, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou disponibilizar a gravação dessa aula caso você queira reassistir, tá bom? E nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. Vou fechar a aula aqui. Obrigado você que esteve do começo ao fim. Vou desligar aqui e vai cair para todo mundo. Até mais, pessoal.